Olá! Neste vídeo estão esperando por você imagens impressionantes do mundo da tecnologia militar. Você verá grandes filmagens de treinamentos táticos, testes dos equipamentos mais recentes e habilidades incríveis de militares profissionais. Resumindo, será interessante e muito másculo. Vamos lá! Nessas imagens, você está vendo testes de um sistema que precisa ser constantemente aprimorado, pois dele depende o mais importante, a vida humana. O assento ejetável é um dispositivo projetado para salvar a tripulação de uma aeronave em situações de emergência. Na maioria dos projetos, o assento é ejetado da aeronave com explosivos ou propulsão de foguete, levando o piloto com ele. Em seguida, um paraquedas se abre automaticamente. O teste de sistemas de ejeção é uma tarefa complexa, pois requer a replicação das condições de voo em velocidades hipersônicas. Uma instalação exclusiva onde essa missão pode ser realizada é uma pista de testes com trilhos de alta velocidade. Assentos ejetáveis com manequins são fixados em carrinhos com motor a jato e acelerados até as velocidades de um caça, ou seja, vários milhares de quilômetros por hora. Você já se perguntou quanto custa um único disparo de um armamento de navio? Alguns modelos do arsenal da Marinha dos Estados Unidos são apenas incríveis, não só pela sua potência. Agora vamos revelar a quantidade de dinheiro que custa para usar as armas que você vê em ação na tela. Cada bala disparada de uma metralhadora de grande calibre custa $11. Um tiro de canhão Mark 45 custa a partir de $1.500, dependendo do tipo de projétil usado. Um tiro de uma arma de disparo rápido calibre 25 custa $70, sendo que a Mark 38 dispara 175 tiros por minuto. Uma simples salva de 2 segundos do sistema antiaéreo Phalanx de 20 mm custa à frota $7.000. Quanto aos mísseis, os números são absolutamente insanos. Por exemplo, um míssil terra-ar RIM-116 custa mais de $900.000. E o lançamento do míssil guiado Standard 3, projetado para interceptar mísseis balísticos inimigos, é estimado na quantia cósmica de $11.800.000. Mesmo as armas mais avançadas tecnologicamente e altamente precisas nem sempre apresentam um desempenho excepcional, especialmente na fase de testes iniciais. Esta filmagem mostra o lançamento fracassado de uma maquete de um míssil de cruzeiro Caliber de fabricação russa a partir de uma fragata. De acordo com suas características, este míssil é capaz de atingir alvos de superfície em um raio de cerca de 500 quilômetros. Mas nesse caso, sua trajetória foi afetada e ele entrou em espiral, caindo rapidamente no mar. Há ocasiões em que nem mesmo os próprios militares sabem do que seus equipamentos são capazes. Um excelente exemplo é o desempenho do destroyer USS Buchanan durante o maior exercício naval do mundo, o RIMPAC. Esse destroyer do tipo Charles F. Adams esteve a serviço da Marinha dos Estados Unidos por cerca de 30 anos e foi desativado em 1991. É uma prática normal usar navios aposentados como alvos e o USS Buchanan foi escolhido para o exercício em 2020 como parte da Operação Sincax nas proximidades do Havaí.
No entanto, marinheiros de 3 países, Estados Unidos, Austrália e Canadá, não conseguiram concluir a tarefa rapidamente. O antigo navio resistiu a um número incrível de ataques. Ele permaneceu flutuando após ser atingido por 3 mísseis AGM-114 Hellfire e 3 mísseis antinavio Harpoon. Decidiu-se então atacar com uma bomba guiada por laser de 1.100 quilos, mas nem isso conseguiu derrotar o USS Buchanan. Por fim, no dia seguinte aos ataques, uma equipe de bombas desembarcou no destroyer e colocou 91 quilos de explosivos plásticos na polpa. 16 minutos depois que o fusível foi ativado, o invencível veterano afundou com dignidade até o fundo do Oceano Pacífico. Agora é a vez das armas realmente poderosas. A metralhadora pesada KPV é um dos modelos clássicos que se tornou amplamente conhecido em todo o mundo desde meados do século XX. Essa arma automática tem muitas modificações, incluindo versões para tanques, antiaéreas e embarcadas. Elas também são instaladas em caminhonetes armadas. Aqui você pode apreciar o espetáculo do disparo de uma modificação da metralhadora. A propósito, para um maior efeito de impacto, a KPV geralmente é equipada com um cartucho de 14,5 mm com bala incendiária e perfurante de blindagem. E agora disparos com um fuzil gigante Anzio 20 mm. Que tem características semelhantes a uma arma de artilharia. Essa arma tem diferentes modificações, sendo que a maior delas, o fuzil Anzio 20 mm de 2,5 metros de comprimento, tem um incrível alcance de mira de 4.600 metros. Aqui, uma unidade especial das Forças Armadas da Malásia realiza uma operação de demonstração. Na história da apresentação, criminosos supostamente tomaram um ônibus e fizeram reféns. Os soldados param o transporte com meios especiais e fazem uma tomada repentina, basicamente voando pelas janelas do ônibus. É um nível realmente muito alto. E é assim que, em um treinamento semelhante, atuam os soldados do Esquadrão de Elite Tigre Branco, uma unidade antiterrorista do exército sul-coreano. As condições de combate exigem a solução constante de um grande número de tarefas imprevisíveis. É por isso que o treinamento das unidades de elite envolve a prática e a solução de situações fora do padrão. Os membros do 464º Esquadrão de Helicópteros do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos praticaram a evacuação de um caça F-35 por helicóptero. Depois que os fuzileiros navais prenderam firmemente o casco da aeronave, a tripulação do helicóptero de transporte pesado e de carga CH-53K King Stallion iniciou a entrega. Nessas imagens, o transporte da aeronave foi complementado por uma operação de reabastecimento aéreo. A propósito, a autonomia máxima de voo sem reabastecimento do King Stallion é bem grande, mais de 800 quilômetros. Esse é um dos helicópteros de transporte mais potentes do Exército dos Estados Unidos. Dentro da fuselagem é possível transportar cargas com peso de até 15,9 toneladas. A carga máxima do guincho central da suspensão externa é de 16,3 toneladas. Portanto, o transporte de um veículo tático leve não é problema nenhum para o CH-53K. O F-16 é um dos caças mais icônicos da história da aviação. Basta dizer que ele está em serviço em 26 países e que mais de 4.500 máquinas foram produzidas ao longo de sua existência. Agora você está prestes a ver esses falcões lutadores demonstrarem sua pós-combustão em vários locais do mundo. A pós-combustão é um modo específico de operação do motor a jato usado para aumentar rapidamente sua potência. Ela pode ser usada na decolagem, na aceleração para velocidades supersônicas ou como parte das atividades de manutenção. Por exemplo, quando o motor precisa ser testado no solo após a substituição.
muito respeito aos mecânicos que não têm medo de ficar perto desse fluxo de chamas. A temperatura média da câmara de pós-combustão é de 1.300 graus Celsius. Além disso, o barulho da turbina é tão alto que você pode ficar surdo se não usar protetores auriculares. Agora você está prestes a ver todas as etapas de uma operação clássica de posicionamento de forças especiais atrás das linhas inimigas, ou seja, saltos de paraquedistas militares. Ele será realizado por soldados da 82ª Divisão Aerotransportada, conhecida como Divisão All-American, como parte do treinamento tático do batalhão na base aérea Pope, na Carolina do Norte. O embarque no Boeing C-17 Globemaster III está concluído. Essa aeronave de transporte militar, da qual existem mais de 200 em serviço nos Estados Unidos, tem capacidade para transportar 102 soldados equipados. Os saltos com uma corda estática são um método tradicional de paraquedismo militar usado pelo Exército dos Estados Unidos desde a década de 1940. O equipamento amarelo de cada soldado é conectado ao paraquedas e é preso com um mosquetão a uma corda esticada na aeronave. Quando o paraquedista dá o salto, o cinto se estica e abre o paraquedas. O paraquedista só precisa se preparar para o pouso. Essa técnica garante o lançamento sincronizado e eficiente dos paraquedistas no local. De acordo com as instruções, depois que o paraquedas abre, o paraquedista solta sua mochila, que é presa por um cordão. A mochila é a primeira a tocar o solo, o que reduz a massa total do paraquedista e diminui sua velocidade de pouso. O peso do equipamento do paraquedista pode chegar a 50 quilos. Após o pouso, cada paraquedista se livra do sistema de suspensão, pega seu fuzil e munição e se prepara para executar a tarefa tática. Uma das situações mais perigosas no paraquedismo é uma colisão no ar. Felizmente, esses paraquedistas conseguem aterrissar em segurança. Este é o lançamento de um míssil com um sistema antiaéreo S-400 Triunfo, inventado na Rússia. Esse míssil é capaz de atingir alvos aéreos com uma velocidade máxima de 4,8 km por segundo a uma distância de até 380 km. E o custo de uma bateria desse sistema, segundo especialistas, é de cerca de 200 milhões de dólares. Uma demonstração impressionante do poder de fogo dos navios da Marinha dos Estados Unidos. Os marinheiros praticam habilidades para repelir ataques de barcos não tripulados com uma saraivada de tiros de estações de artilharia de calibre 25. A M242 Bushmaster, por exemplo, é uma das armas automáticas modernas mais bem-sucedidas do mundo. Mais de 10 mil dessas armas já foram produzidas desde 1972. Que contraste! Um aerobarco militar de desembarque provoca ondas enormes e surge bem no meio de uma praia movimentada.
Se você acha que a catapulta é uma arma da história antiga, você está apenas parcialmente certo. Os construtores militares contemporâneos voltaram a usar essa ideia. Porém, hoje em dia, as catapultas são eletromagnéticas. O sistema se chama EMALS e seu objetivo é otimizar e acelerar o lançamento de aeronaves. Este vídeo mostra testes de lançamento do dispositivo a partir do porta-aviões Gerald Ford. Durante o período de testes, o EMALS realizou 22 lançamentos sem carga, durante os quais o carrinho plataforma da aeronave acelerou até fantásticos 333 km/h. Esse é um invento inovador que custou 676 milhões de dólares. De acordo com os cálculos dos engenheiros, a catapulta, que é um motor de indução linear, será capaz de acelerar uma aeronave de 45 toneladas a 240 km/h. Isso excede significativamente o desempenho dos melhores dispositivos a vapor. Este aqui é o lançamento com a catapulta vista pelos olhos do piloto. Oh yeah. Real good. Via de regra, as táticas militares implicam o nível mais alto possível de mobilidade. Uma das consequências disso é o desenvolvimento ativo de sistemas de armas autopropelidas com alto potencial de fogo. Essas imagens de um treinamento mostram a operação de vários desses modelos projetados pela Rússia, os lançadores múltiplos de foguetes Grad e Uragan, o obuseiro autopropulsado Akatsiya com projéteis guiados e o sistema pesado de lança-chamas Soltsepiok com armas termobáricas. Temos aqui testes espetaculares de um veículo de remoção remota de minas. Os equipamentos modernos dessa classe são equipados com um módulo de busca com sensores de indução e scanners eletromagnéticos para detectar, entre outras coisas, minas controladas remotamente. A arte da camuflagem em uma posição de disparo é uma das principais habilidades que um franco-atirador deve possuir. É aí que entra o traje de camuflagem, um tipo de roupa tática para fins especiais que permite camuflar visualmente a silhueta de um soldado na vegetação e na paisagem em geral. Veja só o nível incrível que os fabricantes desse traje alcançaram. No entanto, a principal responsabilidade pela camuflagem ainda é do franco-atirador. Ele deve adaptar adequadamente sua camuflagem ao terreno específico. Geralmente grama, arbustos e qualquer outro material disponível são usados para esse fim. Aqui, soldados de uma unidade especial da Marinha da Coreia do Sul realizam treinamento de combate com facas. Esse treinamento não ensina só como eliminar silenciosamente o inimigo. O mais importante aqui é a preparação física e psicológica do soldado. Afinal, o trabalho com uma faca ensina a agir rapidamente e com extrema concentração. Para os agentes cuja tarefa imediata será combater a pirataria marítima e ameaças globais, essas qualidades são essenciais. Este é um exemplo interessante de treinamento de comportamento de emergência usado pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Um dos perigos que podem ameaçar os fuzileiros navais é o pouso de emergência de um helicóptero na água. Nessa situação, os soldados devem estar preparados para escapar do caixão submarino, o que deve ser feito em segundos. O simulador da piscina imita as condições de um helicóptero inundado com a maior precisão possível, e para maior imersão, os alunos são até vendados. Em seguida, os soldados devem se orientar rapidamente no espaço, quebrar as janelas e nadar até a superfície.
Outra etapa é o treinamento em gaiolas de assento único. Os instrutores ensinam os fuzileiros navais a se soltar dos cintos de segurança do helicóptero no caso de uma queda no oceano. Que passagem elegante pelas ondas. Aqui vemos um destroyer DDG-105 da Marinha dos Estados Unidos, também chamado de Dewey, em homenagem a um famoso almirante, passando ao lado de um porta-aviões, enfiando bem a proa dentro d'água. Aqui, soldados das Forças Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos lançam uma embarcação militar de dentro de um avião de carga C-17 e em seguida realizam seus saltos. O barco de patrulha no vídeo é o Combatant Craft Miriam, um exemplo de barco tático de última geração que proporciona apoio de fogo, infiltração e evacuação para as Forças Especiais. Soldados do Exército Real da Holanda demonstram sua habilidade e a manobrabilidade de um tanque que transforma um carro velho em uma figura bidimensional. Não é de se admirar, afinal, o peso de um tanque como esse é de cerca de 60 toneladas. A propósito, a Holanda foi o primeiro país da Europa Ocidental a abandonar completamente os veículos blindados pesados. Todos os tanques Leopard 2, incluindo este, foram desativados em 2011. E esta é uma verdadeira lenda, o tanque médio Centurion. As versões desse tanque foram a base da frota de tanques britânicos da Segunda Guerra Mundial até meados da década de 1960. Este adorável veterano que está acabando com carros de ferro velho com suas rodas gigantes é o caminhão anfíbio Lark LX. O veículo de 100 toneladas e tripulação de 5 pessoas ficou a serviço do Exército dos Estados Unidos por quase meio século. Em situações de emergência, o veículo anfíbio podia transportar até 100 toneladas de carga ou 120 pessoas. Além disso, seu compartimento de carga podia facilmente acomodar um M60, o principal tanque de batalha. Esta é uma incrível habilidade de pilotos para os quais podemos tirar o chapéu. Eles estão realizando uma complexa operação de reabastecimento aéreo de um convertiplano V-22 Osprey. Essa aeronave de transporte militar é o único convertiplano produzido comercialmente. Ele tem a capacidade de deslocar e pousar tanto como um avião quanto na vertical, graças a duas hélices que podem girar quase 98 graus. Apesar de seu pequeno tamanho, com um comprimento de fuselagem de menos de 18 metros, o Osprey é capaz de transportar mais de 5 toneladas de carga útil em seu interior e o mesmo peso suspenso do lado de fora. A dificuldade do reabastecimento aéreo do convertiplano, que é realizado pela tripulação do avião Combat Talon 2, é que o menor erro de pilotagem pode resultar em danos à hélice ou ao bocal da mangueira, pois a distância entre as extremidades das pás do convertiplano é de mais de 25 metros. No entanto, a eficácia dessa operação já foi posta à prova em missões reais. Sabe-se que um grupo de 6 Osprey chegaram a fazer um voo transcontinental com 2 voos de reabastecimento de aviões de reabastecimento KC-130J Super Hercules. A distância de voo foi de 4.500 quilômetros. Mesmo na aviação, furos acontecem. Isso parece uma liberação não planejada do tanque de combustível. A rápida implantação de pontes flutuantes e travessias é uma das principais tarefas dos engenheiros militares de
todos os exércitos do mundo. Os modelos modernos de pontes flutuantes militares têm uma capacidade de carga de 20 a 60 toneladas e são capazes de atravessar rios com mais de 300 metros de largura. Outra qualidade da frota de pontes flutuantes é sua versatilidade. Os elos das pontes podem ser usados como balsas para transportar veículos e equipamentos militares. All right, so on our way to work. Stopped here at the tracks. And yeah, I don't know where the rest of the train is, but I think they forgot something. Oh, another fun day. Uma plataforma de transporte perfeitamente projetada para equipes táticas que realizam missões de combate ao terrorismo. O veículo pode funcionar como uma arma de cobertura ou de forma independente, como um robô de controle remoto. Um franco-atirador não é só um soldado que atira com precisão, mas uma unidade independente tática e de fogo. Isso se aplica especialmente à profissão de sniper sabotador. Esses profissionais, via de regra, operam sozinhos ou com um parceiro, na maioria das vezes longe da concentração principal das tropas. Muitas vezes bem atrás das linhas inimigas. Lá, eles realizam ataques secretos com o objetivo de inutilizar alvos importantes, como a equipe de comando ou equipamentos valiosos, além de fazer reconhecimento tático. O alcance médio de um sniper é de 500 metros ou mais, dependendo das condições e do tipo de arma. As habilidades de adaptação a condições naturais extremas, a capacidade de organizar posições de tiro ocultas e locais de descanso tornam-se incrivelmente importantes para a solução dessas missões. E é claro, o sniper sabotador precisa dominar perfeitamente a arte da camuflagem pessoal. Um traje de camuflagem desgrenhado e materiais improvisados transformam esse soldado em um verdadeiro homem invisível. Parece ficção científica, mas na verdade é uma tecnologia totalmente funcional de canhões eletromagnéticos, conhecida desde a Primeira Guerra Mundial. Basicamente, esta é uma arma de artilharia cinética que usa um campo eletromagnético em vez de explosivos para impulsionar o projétil. O canhão eletromagnético consiste em duas hastes de metal conectadas a uma fonte de energia. Antes do disparo, somente a parte inicial dos trilhos está energizada. Quando a energia é aplicada, o circuito trilho-projétil-trilho se fecha e a energia elétrica transforma o sistema em um eletroímã que, com sua força, empurra o projétil para fora dos trilhos apertados a uma velocidade enorme. A energia cinética é impressionante. Alguns modelos de canhões eletromagnéticos desenvolvidos pela Marinha dos Estados Unidos no âmbito do programa Velocitas Eradico têm uma energia de saída de 32 megajoules. Isso é equivalente à detonação de 5 kg de explosivos. Um tanque para instalação de pontes é um veículo blindado de engenharia, projetado para transportar e instalar a estrutura de uma ponte em uma situação de combate. Via de regra, todas as operações são realizadas por esse veículo remotamente, sem a necessidade da tripulação sair do veículo. Sem esses veículos de instalação de pontes, é praticamente impossível garantir o avanço de tanques e outros veículos de combate em terrenos acidentados. Nessas imagens, vemos o exército holandês demonstrando a operação do veículo de instalação de pontes Bijber, feito com base no tanque alemão Leopard 1, com modificações mínimas em suas características. Esta máquina, que está em produção desde o início da década de 1970, tem uma estrutura de ponte original com 22 metros de comprimento e capacidade de carga de 60 toneladas. O esquema de montagem da ponte é deslizante, o que dá velocidade e permite uma ação furtiva. Quando o Bijber se aproxima de um obstáculo, ele abaixa o apoio frontal e levanta a lança com duas seções de ponte.
A seção inferior desliza para frente até sair de debaixo da seção superior e elas se encaixam automaticamente. Em seguida, a máquina estende a ponte o máximo possível, coloca-a na vala e se afasta para um local seguro para dar passagem a outros equipamentos. Toda a operação leva apenas alguns minutos de trabalho da equipe do Biber, que é mínima, apenas o motorista e o operador. No mundo contemporâneo, tudo tem modificações táticas, até mesmo as cercas. Existem tanto os sistemas de implantação rápida que permitem criar um perímetro de proteção em um curto período de tempo, quanto barreiras defensivas poderosas projetadas para proteger de ataques pesados. Ôi